sobre os 10 sintomas precoces de linfoma de Hodgkin, que foi justamente o câncer que acometeu a minha mãe. E o linfoma de Hodgkin, ele é um câncer que afeta o sistema linfático. O que é o sistema linfático? É uma rede de vasos que garantem o retorno do fluido presente nos espaços intersticiais para o sangue. O que é o espaço intersticial? É o espaço preenchido de líquido entre a pele e os demais órgãos, músculos e o sistema circulatório. E o fluido intersticial é justamente um líquido claro e transparente que banha as células do corpo. Então, quais são as funções básicas do sistema linfático? É fazer essa drenagem da linfa, né, do fluido presente nos espaços intersticiais para o sangue, também atua na defesa do organismo e ajuda na absorção de lipídios. Então é sobre isso que a gente vai falar, vou contar um pouco da história, como foi o diagnóstico da minha mãe e também vou te ensinar sobre o linfoma de Hodgkin. Antes de mais nada, já deixa o seu like, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas, ok? Então vamos colocar a nossa meta nesse vídeo aqui de 5.000 likes para a gente fazer esse conteúdo viralizar. Linfoma de Hodgkin é uma doença que não é tão comum assim, mas é potencialmente fatal se não for diagnosticada e tratada da forma correta. Ok? Então, todos os anos, aqui no Brasil, cerca de 14.000 pessoas desenvolvem o linfoma de Hodgkin. E dessas 14.000 pessoas que têm a doença, 4.000 morrem por ano. Então, é uma alta taxa de letalidade. E por mais que a causa ainda seja desconhecida, nós temos alguns fatores de risco muito bem documentados. O primeiro fator de risco é a idade. Então, entre os 15 e os 40 anos é uma idade de maior risco. Então, é um câncer que acomete pessoas mais jovens. E aí depois, aos 55, 60 anos, também aumenta-se o risco. E é um câncer que é mais comum em homens, 40% mais comum em homens. Tem também influência do histórico familiar, de infecções anteriores, principalmente por um vírus chamado Epstein-Barr. Também tem relação com imunodeficiência, como o HIV, e doenças autoimunes, como artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, lúpus eritematoso sistêmico, doença celíaco e o último fator de risco, que eu também acho aqui que foi o que desencadeou a doença da minha mãe, foi a exposição a produtos químicos. Minha mãe se expôs a um certo produto químico e depois de ter se exposto a esse produto químico, a vida dela nunca mais foi a mesma. Então eu tenho quase certeza, não tenho certeza porque não dá pra gente afirmar, tenho quase certeza que foi esse produto químico especificamente que a minha mãe tomou que causou a doença dela. E como que essa doença se desenvolve em nosso corpo? Por algum motivo, nosso corpo começa a desenvolver células anormais. Então, essas células anormais são chamadas de células de Reed-Steinberg. E aí essas células começam a crescer muito de forma anormal e passam a interferir no funcionamento normal das células linfáticas, podendo inclusive levar à metástase, que é o espalhamento, a disseminação do câncer por outras partes do corpo que não o sistema linfático. E de que forma o linfoma de Hodgkin afeta o organismo? Primeiro, ele suprime o sistema imune, ele causa o inchaço dos gânglios linfáticos e também causa impacto em órgãos específicos, como a medula, o fígado, os pulmões e também o baço. Então, pessoal, é muito importante a gente saber os primeiros sinais e sintomas do linfoma de Hodgkin. Eu vou contar aqui o que minha mãe sentiu, o que a gente fez, então vai ser um apanhado bem completo dessa doença. Então, quais são os principais sinais e sintomas do linfoma de Hodgkin? Primeiro é a dor nos gânglios inflamados. Então a pessoa pode ter um gânglio inflamado no pescoço, por exemplo, que dói, que incha. Então esse é um sinal e sintoma. Minha mãe não teve esse sinal e sintoma, porém ela teve o segundo, que era suores, sudorese noturna, à noite, intensa, com ou sem febre. Então tem os chamados sintomas B. A febre é um chamado sintoma B, a sudorese noturna também. Então a minha mãe suava muito à noite, de pingar, de ter que trocar de roupa várias vezes. Além disso, ela também tinha calafrios, ela teve uma
doença. Também perdeu muito peso, ela chegou a pesar menos de 50 quilos, minha mãe pesava 58, 59, 60, passou a pesar menos de 50 quilos, se sentia cansado o tempo inteiro, sem energia e também sentia uma coceira inexplicada. Então a coceira também é um achado bastante característico, embora não seja tão específico assim, porque várias doenças podem causar coceira, mas a coceira também pode estar presente no linfoma de Hodgkin. E também pode causar tosse e dificuldade para respirar ou desconforto no peito, que geralmente é causado por um gânglio linfático que esteja aumentado nessa região. Com a minha mãe, ela teve tosse, ela teve um derrame pleural muito extenso, ela teve que drenar o tórax mais de uma vez, ela chegou a saturar a 80%, então para quem sabe aqui, uma saturação normal é uma saturação de acima de 95%, a minha mãe estava saturando a 80%, porque ela estava com mais de 1 litro de líquido no pulmão e ela teve que fazer essa drenagem mais de uma vez. Era uma imagem chocante, né? Você vê, enfia um dreno no pulmão e sai uma quantidade imensa de líquido que você não consegue nem acreditar de onde veio tudo aquilo. Então foi um momento muito conturbado, turbulento aqui na nossa família, mas graças a Deus tudo deu certo, né? Já vou dizer aqui que minha mãe está curada, ela fez o tratamento, terminou o tratamento, está curada, está livre, mas foi um momento muito difícil. Além disso, também pode causar um aumento do fígado e aumento do baço. Na minha mãe aconteceu isso também. O baço é um órgão que a gente não consegue palpar na maior parte das pessoas. Geralmente ele não é palpável. Quando eu digo palpável, quando você coloca a mão no abdômen da pessoa e você sente o órgão, diferente do fígado. O fígado a gente consegue palpar facilmente, o baço nem tanto. O baço da minha mãe estava tão aumentado que bastava colocar a mão assim que você já via o órgão ali. E também, no caso dela, que foi o que desconfiou, que gerou a desconfiança, foi o edema de membros inferiores. Aí, a partir desse edema de membros inferiores, desse inchaço nas pernas, nos tornozelos e nos pés, é que eu solicitei o exame de sangue e aí veio uma alteração bastante marcada no hemograma, com uma anemia muito intensa e uma leucocitose, um aumento dos leucócitos. Isso fez com que eu fosse direto para o hematologista e iniciamos a investigação. Só que essa investigação não foi tão simples assim, não foi de uma vez só. Então, primeiro, ela fez uma biópsia de medula, ela fez uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen, e essa tomografia mostrou o derrame pleural, mostrou infiltrações no fígado, no baço, no pulmão. Era tanta infiltração que a radiologista, a médica radiologista que discutiu o caso comigo depois de fazer o exame, ela meio que já desejou os pêsames ali, os meus sentimentos, porque era tanta coisa, estava tão complicado o negócio, que ela acreditou ali que talvez não tivesse mais volta, mas felizmente teve volta. Eu vou contar aí daqui a pouquinho o que a minha mãe fez. E aí, a gente fez esse exame, a biópsia de medula deu negativa, eu estava desconfiando de uma doença chamada LMA, a leucemia mieloide aguda, não era LMA, depois de ter feito todos os exames genéticos, todos vieram negativos, e a gente começou a investigação. A gente fez a primeira drenagem do pulmão, estudou o líquido, negativo. Fez uma biópsia da pleura, negativo. Ela tinha um linfonodo aumentado embaixo na axila, pequenininho. Aí foi retirado o linfonodo. A partir desse linfonodo, na biópsia, aí sim foi diagnosticado o linfoma de Hodgkin. E é justamente assim que se faz o diagnóstico do linfoma de Hodgkin, pela biópsia. Uma vez diagnosticado, nós podemos tratar. Qual é o tratamento? Quimioterapia é o principal. Existem vários esquemas de quimioterapia e eu vou contar aqui já uma peculiaridade desse tratamento da minha mãe. Pode ser necessário radioterapia, imunoterapia. O suporte também é muito, muito importante, eu vou falar para vocês também. E, felizmente, né, na maior parte dos casos, essa é uma doença curável. Então a cura é a regra dessa doença e não
a exceção, tá? A minha mãe foi diagnosticada com o estágio mais avançado da doença, com os piores fatores de prognóstico. Ela tinha uma idade acima de 60 anos, marcadores inflamatórios nas alturas, ela tinha uma anemia muito intensa e ela tinha acometimento de vários órgãos, incluindo o fígado, incluindo o baço e também um derrame pleural. Então, eram a parte mais avançada e a parte mais grave da doença. Isso fez com que o hematologista dela, o Dr. Jamison, lá do Hospital dos Servidores, aqui do Rio de Janeiro, um abraço, Dr. Jamison, muito obrigado por tudo, iniciasse o tratamento dela com um esquema quimioterápico chamado BEACOP, que é um esquema mais forte, mais intenso, que, uma vez sendo mais intenso, ele é mais combativo ao câncer, mas ele também causa mais efeitos colaterais. Então, para vocês terem uma ideia, depois que a minha mãe fez o primeiro ciclo do BEACOP, ela chegou a ficar com 3.000 plaquetas. O normal são 150.000 plaquetas. Então ela teve que tomar algumas transfusões de sangue, ela teve que tomar algumas transfusões de plaqueta, então foi tenso, né? A anemia muito intensa, quase nenhuma plaqueta, então qualquer sangramento, por menor que fosse, poderia gerar uma hemorragia grave que levasse à morte, então foi um momento bastante preocupante. Geralmente, o esquema utilizado faz-se 2 ciclos do BEACOP. São 6 ciclos no total do tratamento do linfoma de Hodgkin, via de regra, né? São 6 ciclos. Se a pessoa começa com BEACOP, ela inicia com BEACOP e faz o segundo ciclo com o BEACOP também. E depois ela faz mais 4 ciclos com um esquema chamado ABVD, que é o esquema mais utilizado no linfoma de Hodgkin. Como a doença da minha mãe era muito avançada, o Dr. Jamison optou por iniciar com BEACOP. E a regra, qual é a regra? Fazer 2 ciclos com BEACOP, se estiver tudo ok com a pessoa, aí ela termina os 4 ciclos restantes com o ABVD. Minha mãe fez o primeiro ciclo com o BEACOP. Quando ela voltou para a consulta, ela já era outra pessoa. E aí, fugindo um pouco do protocolo, optou-se por já iniciar o ABVD. Então não se fez os 2 ciclos do BEACOP, já se iniciou o ABVD, que é um esquema terapêutico mais brando do que o BEACOP, com menos efeitos colaterais. Então ela fez um ciclo de BEACOP e 5 ciclos de ABVD. E, graças a Deus, ela se recuperou, né? Já Dr. Jamison, sabendo da gravidade da doença, já estava querendo, inclusive, entrar com o pedido na justiça para pegar um outro medicamento da imunoterapia, o brentuximab, porque ele achou que, pelo estágio da doença, quando ela foi diagnosticada, dificilmente o ABVD seria suficiente para tratar o problema de forma completa. Mas, no caso da minha mãe, foi de forma completa. E eu tenho a minha desconfiança do porquê isso aconteceu. E assim, é até chato, é triste falar isso, porque de todas as pessoas que estavam internadas nos leitos vizinhos, tudo bem que eram outras doenças, mas todas as pessoas acabaram falecendo, mesmo fazendo tratamento. E eu sou da opinião, eu tenho a convicção de que muito disso, essas mortes, né, as pessoas que fazem quimioterapia, elas poderiam melhorar muito o prognóstico delas se elas tomassem algumas medidas de suporte básicas, como, por exemplo, o estilo de vida. Então, a gente via pessoas esperando para fazer a quimioterapia, tomando Coca-Cola, comendo biscoito torcida, comendo biscoito fofura. Então, optando por alimentos inflamatórios, alimentos que não contribuiriam para o combate do câncer, muito pelo contrário, né? Prejudicariam o combate do câncer. Então esse é o primeiro ponto, a alimentação. A alimentação da minha mãe foi regrada, né? Eu sempre ficava em cima, forçando a comer. Outra coisa, a suplementação com a cúrcuma, tá? Com a cúrcuma, altas doses de cúrcuma, cerca de 2 gramas, 2,5 gramas de cúrcuma com piperina por dia, porque tem um efeito anti-inflamatório, tem um efeito antioxidante, é capaz de inibir o crescimento de células tumorais in vitro. Então a cúrcuma eu também acho que foi fundamental para a recuperação dela. Mas
o que foi mais importante, obviamente, né, que a quimioterapia é fundamental, mas ao lado da quimioterapia, o que eu acho que mais contribuiu para a minha mãe se recuperar, e eu digo que não foi uma influência só física, mas principalmente uma influência psicológica, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito preocupada com absolutamente tudo, então ela não era capaz de controlar o estresse dela, e eu acho que em algum momento ela se imaginou com câncer, e a partir do momento que ela se imaginou com câncer, o câncer foi se desenvolvendo. É o que eu acho. Eu acho que foi isso que aconteceu. Então, essa outra medida paralela que a gente implementou, que foi fundamental para a parte física por conta de propriedades anti-inflamatórias, por conta de propriedades antioxidantes, de propriedades cardioprotetoras, porque alguns medicamentos quimioterápicos, eles afetam o coração, e essa medicação, ela comprovadamente pode reduzir o dano causado por esses quimioterápicos no coração, mas mais do que a parte física, mais do que o controle da dor, mais do que o aumento do apetite, mais do que a ação anti-inflamatória, antioxidante, neuroprotetora, cardioprotetora, o que eu acho que essa medicação fez de melhor para minha mãe foi o controle do estresse dela, o controle da ansiedade. Porque a partir do momento que ela começou a tomar esse medicamento, aí sim que ela começou a entender melhor e a vencer a doença do ponto de vista mental e emocional, porque antes ela definitivamente, com certeza, deixaria o psicológico vencer e se entregaria à doença. Então, pessoal, esse medicamento que eu utilizei com a minha mãe, tá? Foram medicamentos à base de cannabis, ok? Formulações ricas em canabidiol, porém com as outras substâncias da cannabis também. THC, CBG, CBN, CBC, enfim, todas as substâncias da cannabis. E ó, para vocês terem uma ideia, a minha mãe, ao longo de todos os meses da quimioterapia, foram 8 ou 9 meses de quimioterapia, 6 ciclos de quimioterapia, diversas injeções para aumentar o número de leucócitos, porque os leucócitos estavam muito baixos. E quando os leucócitos estão muito baixos, quando os neutrófilos estão muito baixos, o médico não libera a quimioterapia. Então foi bem tenso, né? Ter que ficar aí com frequência dando injeções na minha mãe. Mas, felizmente, deu tudo certo. E ao longo de toda a quimioterapia, o que as pessoas sentem na quimioterapia? As pessoas sentem dor, as pessoas sentem enjoo, as pessoas sentem diversos sinais e sintomas que são efeitos colaterais dos quimioterápicos. A minha mãe, se ela tomou remédio para enjoo 2 vezes foi muito, ela não tomou dipirona, não tomou paracetamol, não tomou nenhum anti-inflamatório, não tomou nenhum medicamento para dor, porque ela tinha os derivados de cannabis sempre à disposição dela. Então, se eu mostrar para vocês aqui a mesa de cabeceira dela, vocês vão ver que tem lá vários frascos de cannabis, de canabidiol, de THC, porque ela utiliza diariamente, até hoje, para controlar a parte da ansiedade e também por conta dos efeitos físicos. Então, você vai ver ali que tá na mesinha de cabeceira dela, tem os frasquinhos, porque hoje ela diz, ela mesmo fala, que não vive mais sem. Então, pessoal, esses aí são uns dos efeitos, um dos benefícios do tratamento à base de cannabis, tá? Muita gente acha que é caro, muita gente acha que é inacessível, porém não é, está longe de ser inacessível. Então a gente consegue fazer um tratamento aí muito interessante. O tratamento da minha mãe custou menos de R$50 por mês, para vocês terem uma ideia. Então ela usa um frasco a cada 4, 5 meses. Então é algo bastante acessível e que fez muita diferença na vida dela e também está fazendo muita diferença na vida de outras pessoas. Então olha, se você tem insônia, se você tem dores crônicas, se você tem ansiedade, se você quer algo para desinflamar, algo para controlar o estresse oxidativo, algo que vai te proteger do ponto de vista neurológico, cardíaco, algo que vai te ajudar a viver melhor, eu recomendo que você clique agora no primeiro link da descrição, faça a sua consulta com a Clique Cannabis e, se você quiser, inicie o seu tratamento com
essa medicação que eu tenho certeza absoluta que caso você tenha indicação para o uso, e eu acho que é muito provável que você tenha, porque as indicações são muito amplas, a sua vida vai melhorar bastante, porque esse é o relato que os pacientes dão, ok? Então, olha, clica agora no primeiro link da descrição, entra no site da Clique Cannabis, marca a sua consulta, faz a sua consulta e inicie, caso haja indicação, caso você queira, o seu tratamento com os canabinoides, que eu tenho certeza que você vai adorar, ok? Pessoal, clica no primeiro link, entra no site, faz a consulta, inicia o seu tratamento. Se você não gostar, você reclama comigo, porque eu vou estar aqui para te responder, beleza? Ó, vou para o chat aqui, vamos ver o que o pessoal tá falando. Falamos aqui da doença da minha mãe, falamos aqui do linfoma de Hodgkin, como diagnosticar, como desconfiar, como tratar essa doença. E eu vou mandar aqui um abraço para a Sueli Jorge, minha grande amiga, também para a Sueliane Araújo, que está sempre aqui. Bom dia para a Érica, para a Elizabeth, que está sempre aqui também. Tata Vendas, muito obrigado. Maria Miranda, Cleudete Ferreira, Josi Matias, muito obrigado. Felipe, pessoal, compartilhem esse vídeo, tá? Esqueci de pedir para vocês compartilharem. Compartilhem esse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam em nosso canal, porque eu conto com vocês, hein? Um abraço para Yara Braga de Aquino, para o Fábio Gomes, para Maria das Dores. Sueliane falando que foi um milagre. Sueliane, olha, ó, não passou longe de milagre não, hein? Não passou longe de milagre. Depois que eu vi a quantidade de líquido, e era uma cor âmbar, era alaranjado o líquido que saía do pulmão, depois que eu vi aquilo ali, ó, foi fácil não, mas vencemos. Um abraço para Marileia Carvalho, lá em Belém, em Ananindeua. Adoro Belém, adoro o Pará. Eu não sei se eu gosto mais do Paysandu ou do Remo, mas eu amo o Pará, amo a culinária paraense. Na verdade, eu amo a culinária brasileira como um todo. A paraense tem um lugar especial no meu coração, tá? Tem o pessoal que não gosta de jambu, que deixa a boca dormente. Eu adoro jambu, delícia, fico até com água na boca. Abraço para Cleusa Soares. Que bom que sua mãe venceu. Maravilha, Cleusa, graças a Deus mesmo. Abraço também para Sônia Gilmar. E é isso, pessoal. Ó, inicie, se você quiser. Ó, insônia, dores crônicas, fibromialgia, se você tem artrite, artrose, se você tem alguma doença autoimune, tudo isso pode ser melhor controlado com a cannabis, tá? Então, insônia, dores, qualquer tipo de dor, enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, então tudo isso aí pode ser ajudado, pode ter como suporte o tratamento à base de cannabis. Então, ó, insônia, dores, qualquer tipo de dor e também ansiedade, tudo isso, estresse, ansiedade, tudo isso pode ser melhorado com o uso dessas medicações. Clica aí, primeiro link na descrição ou no link fixado no comentário, ok? E eu te vejo lá na Clique, beleza? Pessoal, é isso que eu queria dizer, hein? Um grande beijo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Estaremos de volta em breve. Tchau, tchau, hein?